Galera, nós vamos hoje fazer um vídeo que vai mostrar 5 inconsistências gritantes dentro da narrativa de Antônio Amauri sobre a morte de Lampião, no livro dele chamado Assim Morreu Lampião. Na página 45, ele diz que Antônio Jacó comandou a invasão. Você vai ver esses dois mapas que eu vou te mostrar, que ele simplesmente tirou Sargento Juvencio e Cabo Bertoldo da narrativa e substituiu eles por Antônio Jacó. Em uma nota de rodapé, com letras miúdas, ele confirma que Antônio Jacó matou a primeira mulher e era fugitivo da polícia nessa época. Então, como é que ele faz a corroboração que o Antônio Jacó era um policial dentro da volante de João Bezerra? Como é que ele consegue fazer essa ligação entre Antônio Jacó e liderando a volante de Bezerra, se o Bezerra, no livro dele e na entrevista que ele deu ao jornal O Globo, no dia 26/06 de 1957, não colocou Antônio Jacó como liderando a invasão, mas sim como um soldado que ficou do lado dele, protegendo ele depois que ele ficou baleado. Isso é confirmado até na entrevista do Antônio Jacó. Mas como líder da invasão, Antônio Amauri teve a coragem, teve a inconsequência, de fazer essa modificação histórica na narrativa só porque ele podia, ele achava que podia, mudar tudo de acordo com a narrativa oficial, essa que nós estamos contestando hoje e mostrando todas as falácias, como é que acontece de uma pessoa mudar a narrativa histórica. Toda hora ele está mudando, porque essa é a 4ª edição do livro dele e ele tem que ficar acochambrando as novas versões que pululam por tudo que é lado, e acochambrou as testemunhas Sila, Candeeiro e Sandes, que vieram depois que ele fez a primeira edição. Ele tem que ficar acochambrando, e isso tem consequências drásticas no livro dele, que não tem por onde você achar alguma corroboração em nada do que ele fala dentro desse livro. Esse livro aqui é a Bíblia, é a Bíblia dos analfabetos funcionais. Todas as mazelas, todas as inconsistências da narrativa oficial estão dentro desse livro, resumido dentro desse livro. Se você quiser saber sobre o que aconteceu pela narrativa oficial, está tudo aí escrito nesse livro aqui. É o argumento que todos esses canais do YouTube usam e que são todos também analfabetos funcionais, salvo uns e outros, mas a maioria aí, os maiores canais, sem exceção, usam dessa narrativa que está no livro de Antônio Amauri, que é a Bíblia dos analfabetos funcionais. E a gente vê como ele não se furta em mudar a narrativa, tecer uma narrativa diferente, tirando 2 membros importantíssimos da invasão desde o começo e colocando um amigo dele, que Antônio Jacó era muito amigo dele, nas próprias palavras de Antônio Amauri. Então ele se sente no direito e na obrigação de colocar esses cabrões, que nem Antônio Jacó, para ser uma fonte fidedigna, um criminoso feminicida que matou a própria filha. E do Antônio Amauri não tem coragem de falar isso aí, que ele matou a própria filha. Ele coloca que matou as 2 mulheres, mas uma nota de rodapé que não dá nem para ler, e o outro, um outro nome que ele bota lá. Quer dizer, ele dissimula totalmente os crimes desse feminicida, assassino da própria filha, e ainda não diz que ele cometeu esses crimes na hora que ele está colocando ele para ser um dos personagens principais de Angico, que Antônio Amauri se sente nesse direito de fazer isso. Inacreditável. Aí ele tem uma outra parte do livro, um capítulo que ele diz assim: o que a Dadá ouviu dos cangaceiros. Você vê que ele tá fazendo o disse-me-disse-me
o modus operandi dele, né? Uma pegou a Dadá, que supostamente não estava em Angico, né? Isso é outra coisa muito estranha. Estava do outro lado do rio. O que o Corisco estava fazendo do outro lado do rio? Né? Se ele não teria a obrigação de estar do lado de cá do rio para poder, né, estar olhando alguma coisa, estar de olho se vai vir alguma polícia, né? Por que custava o Corisco se juntar ao Lampião? Essa é uma outra história que ninguém fala nada, eles estavam do outro lado do rio, porra, e eles estavam do lado da fazenda de Pedro de Cândido, ali em Entremontes, né? Eles estavam ali do lado, e o Bezerra não sabe que o Corisco está ali do lado. Uma cada coisa. Eles não pesquisam, eles não corroboram, eles não procuram saber, eles querem ofuscar. E é isso que a gente vê aqui nesse livro do Antônio Amauri. Ele começou, talvez, na primeira edição, com uma boa intenção de escrever um livro sobre como morreu o Lampião, mas aí, ao fazer as próximas edições, ele teve que ficar remendando o livro dele, que chegou nessa quarta edição aqui como uma colcha de retalhos. Aí eu vou referenciar a entrevista que João Bezerra fez ao jornal o Globo em junho de 1957, onde ele afirma ter sido o primeiro a levar um tiro. Eu vou colocar o link abaixo. E que ele se eximiu da batalha ali para frente. Isso são as palavras do próprio João Bezerra. E no livro de Antônio Amauri a gente vê um Bezerra que está, apesar de ferido, saltitando entre aquelas pedras gigantescas de Angico, e escutou até, no meio do tiroteio, a Maria Bonita clamar por Luiz Pedro e acudir Lampião. Então a gente vê que a narrativa desse livro do Antônio Amauri, ele tem assim hiatos dentro da batalha, onde para-se tudo para o João Bezerra escutar a Maria Bonita clamando. Essa história deve ter vindo de algum mentiroso daquele ali, porque é impossível isso ocorrer no mundo real, da batalha, onde em uma página também o Amauri diz que os soldados estavam tudo preocupados com a própria vida, e outros eles estão parados cortando a cabeça e discutindo entre si no meio do tiroteio. Muito incrível essa parte aí. Na página 38 do livro de Antônio Amauri, a gente vê que Bezerra descreve a noite em que ocorreu a invasão de Angico como tendo uma garoa forte. Ele se sente no direito de mudar o que o Bezerra diz no livro, né? Porque no livro de João Bezerra, na página 208, ele fala em chuva torrencial, não fala em garoa forte. E o Antônio Amauri entrevista o João Bezerra em 1969 e se sente no direito de ir lá corrigir o que diz o tenente João Bezerra sobre o aguaceiro. A gente já falou aqui o porquê desse aguaceiro, né? Se choveu torrencialmente, já mostrei no outro vídeo o que acontece com a cabeceira de drenagem, que é Angico. Então, essa parte da chuva tem que ser modificada de qualquer maneira, porque foi um entrave, uma armadilha gigantesca dentro da narrativa que o Bezerra plantou ali, que nem uma bomba relógio. E ela explodiu, né? Aí o Antônio Amauri tem a obrigação e se acha no direito de ir lá corrigir, dizer: João Bezerra, você estava enganado porque as minhas testemunhas disseram que era uma garoa. Aí ele consegue intimidar o João Bezerra para o João Bezerra falar garoa forte. Ele aí pega essas palavras que ele extorquiu praticamente do João Bezerra e joga dentro da narrativa dele. Isso também é um absurdo como um pesquisador pode se prestar a esse tipo de serviço escuso, né? Querer uma notoriedade espúria, fazendo esse tipo de adendo, né? Modificação, revisionismo no livro dele, que todos os analfabetos funcionais usam como a Bíblia.